grande prazer estar com vocês. Para mí es un grande placer estar con ustedes. Es un placer estar con ustedes. E fico muito feliz de ter ouvido os outros irmãos falarem antes de mim. Fico muito feliz em ter ouvido os outros irmãos falarem antes de mim. Y estoy muy feliz de haber escuchado a los otros hermanos hablar antes de mí, Porque me sinto à vontade, porque me siento en libertad, porque temos com certeza unidade de fé. porque tenemos con certeza unidad en fe. Ouvir os irmãos pregarem o que creio Escuchar a los hermanos predicar y tener fe. e o que temos praticado nos últimos 30 anos. Es lo que hemos predicado los últimos 30 años. Então é muito bom estar entre amigos. Entonces es muy bueno estar entre amigos. Graças a Deus. Gracias a Dios. Graças a Deus pelos nossos pais, Gracias a Dios por nuestros padres. homens como Christian Romo, Jorge como Mitian, Cristian Romo, Jorge Mitian, que têm aproximado a gente de várias nações que han hecho acercarse a gente de muchas naciones em torno de uma mensagem en torno a solo un mensaje, que na verdade é uma pessoa, que en realidad es una persona, é Jesus. es Jesús. Aleluia. Aleluya. Antes de eu falar um pouco do nosso testemunho, eu preciso entregar uma palavra a vocês que o Senhor colocou no meu coração. Antes de hablar de mi testimonio, me gustaría entregar para ustedes una palabra que Dios colocó en mi corazón. E durante essa palavra eu vou contando algumas coisas Y durante esa palabra les voy a contar algunas cosas. e depois a minha esposa vai fazer a melhor parte, Y después mi esposa hará la mejor parte, porque ela sempre faz melhor que eu. aunque ella siempre hace lo mejor que yo. Temos 2 filhos que estão no Brasil agora. Tenemos 2 hijos que están en Brasil ahora. Ele tem 22 anos e ela tem 19. Él tiene 22 años y ella 19. E graças a Deus estamos juntos no ministério. Y gracias a Dios estamos juntos en el ministerio. Desde muito cedo o Senhor falou comigo sobre família. Desde muy temprano el Señor habló conmigo de familia. E apesar de eu e minha esposa virmos de histórias difíceis de família, Y a pesar de yo y mi esposa venir de situaciones difíciles de familia, Deus tem feito coisas muito lindas na nossa casa. Dios ha hecho cosas muy hermosas en nuestra casa. Obra da graça de Deus, com certeza. Obra de la gracia de Dios con seguridad. E é muito bom ter os nossos filhos junto conosco em nosso ministério. Y es muy bueno tener a nuestros hijos conjunto con nosotros en el ministerio. Trago saudações de Jamé. Alguns Trae conhecem? saludos de Yamé para ustedes. Jamé é o meu pai espiritual. Yamé es mi padre espiritual. Tem cuidado de mim há 30 anos. Ha cuidado de mí por 30 años. Ele começou cedo, eu... Não é 30 anos. Momento. Calma ahí. 20 anos. Él ha cuidado de mí por 20 años. Ela é a minha memória. Ella es mi memoria. Quero conversar com os irmãos sobre o que significa seguir Jesus. Quiero conversar con ustedes sobre lo que es seguir a Jesús. Há uma palavra que Jesus usa para dizer segue-me. Una palabra que Dios usa para decir sígueme. Quero que você abra, por favor, em Mateus 4:18. Quiero que abran por favor en Mateos 4:18. Javier, ¿hasta qué hora estamos acá? Mañana. Hasta la mañana. Que bueno. Minutos. Ok. 5:40. Gracias, Javier. Te amo. Te amo muito. Porque na tradução temos metade do tempo. Tenemos la mitad del tiempo en la traducción. Mateus 4:18. Mateo 4:18. Pode ler. Bueno. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Continua. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Mais um. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron.
A palavra-chave aí que eu quero falar com você é quando Jesus usa o verbo seguir. La palabra que quiero que escuchen es cuando Jesús usó el verbo seguir. Segue-me e seguiram. Síganme, siguieron. Um pouco mais adiante, Mateus 9:9, En Mateos 9:9, un poco más adelante, temos Jesus chamando mais um discípulo. tenemos a Jesús llamando a otro discípulo más. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e disse: segue-me. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos y dijo, sígueme. E ele se levantou Y él se levantó e seguiu. y lo siguió. Mateus 11:29. Mateos 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Aleluia. Todos vocês conhecem esses textos. Todos ustedes conocen estos textos. Mais um apenas, João 12. Uno más, Juan 12. João 12, 20 Juan 12:20. a 26. Pode ler. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era un Betsaida de Galilea. Le dijeron, Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo comentó a Andrés y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre a su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo lo perderán, mas los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Amém. Amém. Temos sido ensinados sobre ser discípulo há muitos anos. Nos han enseñado por muchos años a cómo ser discípulos. Eu me lembro quando ouvi o Evangelho do Reino a primeira vez Yo me acuerdo cuando escuché del reino de Dios por primera e vez como aquilo me impactou terrivelmente y cómo eso me impactó terriblemente e mudou a minha vida. y cambió mi vida. Mas com o passar dos anos, a gente corre o risco de fazer com que as palavras percam seu poder. Mas existe el riesgo de que con los años las palabras pierdan su poder. Nós nos acostumamos com o conceito Nos acostumbramos con algunos conceptos e não temos mais a revelação do conceito. y ya no tenemos más la revelación del concepto. Mas nos últimos 6 meses, Deus tem renovado em mim a revelação sobre seguir Jesus. En los últimos meses Dios ha renovado la revelación de lo que es seguir a Jesús. Fui estudar essa palavra, segue-me. Fui a estudiar la palabra sígueme. No grego é a palavra akolouteo. En griego es la palabra akoloteu. Akolouteo. Akoloteu. Você pode repetir, por favor? Akolouteo. ¿Pueden repetir? Vou usar uma estratégia para fazer você gravar algumas coisas. Vamos a hacer una estrategia para que ustedes se recuerden de algunas cosas. Vou tirar a palavra segue-me e vou ficar repetindo a palavra akolouteo. Voy a sacar la palabra sígueme y voy a ocupar la palabra akoloteu. A palavra akolouteo fazia parte de um conjunto de práticas culturais. La palabra akoloteu hacía parte de un grupo de prácticas culturales. Gracias. Quando os discípulos ouviram Jesus dizer segue-me, Cuando los discípulos escucharon a Jesús decir sígueme, eles sabiam muito mais do que nós sabemos sobre o que Jesus estaba pedindo. ellos sabían mucho más de lo que Jesús estaba pidiendo. Porque a palavra era conhecida na cultura. Porque la palabra era conocida en la cultura. E eu vou dizer alguns usos desta palavra na cultura. Y voy a decir algunos usos de esta palabra en la cultura. Primeiro, Primero, acatar o conselho ou opinião de uma pessoa. acatar el consejo o la opinión de una persona. Então, quando alguém dava um conselho e a outra pessoa decidia seguir esse conselho, dizia akolouteo. Entonces, cuando una persona recibía un consejo y decidía seguirlo, decía akoloteo. Eu vou fazer o que você está dizendo. Voy a hacer lo que usted me está diciendo. Eu akolouteo. Eu akoloteo. Yo akoloteo. Segundo uso da palavra. Segundo uso de esta palabra.
Quando escravos recebiam ordens de seus senhores Cuando el esclavo recibía órdenes de su señor e eles obedeciam às ordens, y ellos obedecían la orden, então diziam que os escravos acolou seus senhores. entonces decían que los esclavos acoloteo las órdenes. Então as palavras dos senhores Entonces las palabras de não los eram señores questionadas, no eran cuestionadas, eram seguidas, eran seguidas, o que significa obedecidas. lo que significa obedecidas. A opinião que era aceita La opinión que era aceptada era uma escolha de fazer conforme a pessoa estava falando. era hacer conforme a lo que la persona le estaba hablando. Não tinha a possibilidade de ouvir algo e deixar para lá. No era opción escuchar algo y no hacerlo. O escravo não tinha opção de ouvir e não obedecer. El esclavo no tenía opción de escuchar y no obedecer. Então, ouvir o conselho e ouvir a ordem tinham a ver com seguir. Entonces, escuchar el consejo y escuchar la orden tenía que ver con seguir. Nós cristãos costumamos ouvir muitas coisas boas, Nosotros cuestionamos escuchar muchas cosas buenas como cristianos, mas costumamos separar ouvir de obedecer. pero solemos separar el oír y el obedecer. Não existe essa separação na Bíblia. No existe esa separación en la Biblia. E não havia essa separação na cultura judaica. Y no existía esa separación en la cultura judía. Claro que alguns não praticavam conforme os costumes, Claro que algunos no practicaban según sus costumbres, mas o costume era ouvir e obedecer, mas la costumbre era oír y obedecer. como duas coisas que não podem se separar. Como dos cosas que no se pueden separar. Terceiro uso da palavra. Tercer uso de la palabra. Quando havia um grupo de rabinos Había un grupo de rabinos que tinham um conjunto de interpretações próprias da Escritura, que tenían un conjunto de interpretaciones propias de la cultura. discípulos desses rabinos diziam que eles seguiam esse rabino Los discípulos de este rabino decían seguir a este rabino porque compreendiam qual era o cerne, qual era o ponto principal do coração daquele rabino. porque entendían y comprendían el centro del corazón de este rabino. Então, os discípulos de um determinado rabino Los discípulos de este determinado rabino ficavam prestando atenção em o que ele falava, se quedaban prestando atención en lo que él hablaba, como falava, cómo hablaba, que circunstâncias ele falava, en qué circunstancias él hablaba, porque eles queriam mais que as palavras. porque ellos querían más de esas palabras. Eles queriam o coração do rabino. Ellos querían el corazón del rabino. Então, quando seguia o coração do rabino, Entonces, cuando seguían el corazón del rabino, se dizia acoloteu. se decía acoloteo. Deus já está falando com você? ¿Dios está hablando con ustedes? Quarto uso da palavra. Cuarto uso de la palabra. Permisso. Antes do quarto uso, quero fazer um comentário. Va a hacer un comentario. Quando você lê o Sermão do Monte, Cuando usted lee el Sermón del Monte, que para mim é a síntese de todo o ensino de Cristo, que para mí es la síntesis de todo la enseñanza de Cristo. você só presta atenção nas palavras ou você percebe o coração de Jesus? ¿Usted solo percibe las palabras o el corazón de Jesús? Jesus disse: você não pode deitar com a mulher do seu próximo, está escrito na lei. El Señor dice, usted no se puede acostar con la mujer de su amigo. Isso está escrito na lei. Y eso está escrito en la ley. Eu, porém, vos digo: Entonces, por eso yo digo, você não pode nem olhar e cobiçar. usted ni siquiera puede mirar a esa persona. Porque se você fizer isso, você vai estar pecando. Porque si usted hace eso, está pecando. Se olhar e cobiçar. Si usted mira y codicia. Gracias. Es que sí. Jesus estava dizendo: vocês estão acostumados com a lei que vem de fora para dentro. El Señor está diciendo y ustedes están acostumbrados con la ley que viene de dentro. Eu quero a lei de dentro para fora. Yo quiero la ley desde dentro hacia afuera. Vocês estão acostumados a ouvir a lei e não praticar. Ustedes están acostumbrados a oír y no practicar. Eu quero que vocês recebam, pratiquem Yo quiero que ustedes escuchen, practiquen antes de ensinar. antes de enseñar. O cerne do coração de Jesus Ciernan el corazón de Jesús. não é uma religião, No es una religión, não é uma prática exterior. no es una práctica exterior. É a vida de Deus dentro da gente. Es la vida de Dios dentro de la gente, de las personas.
O coração de Deus está nas palavras de Jesus. El corazón de Dios está en las palabras de Jesús. Os religiosos não podiam produzir uma realidade. Los religiosos no podían repetir la realidad. Jesus veio produzir uma realidade. Jesus veio produzir uma realidade. Jesús vino para reducir la realidad. Produzir. Produzir, não reduzir. Producir. Para gerar uma realidade. Para generar una realidad. Aleluia. Você crê assim? Amém. Quarto uso da palavra. 4 uso de la palabra. Quando alguém tinha uma determinada capacidade Cuando alguien tiene una determinada capacidad e outra pessoa desejava ter aquela capacidade, y otra persona deseaba tener esa capacidad, então ela ficava junto daquela pessoa. entonces ficaban junto con esa persona. Ela seguia essa pessoa. Seguía a esa persona. Acoloteu. Acoloteo. Seguir na Bíblia Seguir en la Biblia significa ir atrás de uma pessoa significa ir atrás de una persona para observar suas palavras, para observar sus palabras, seu poder, su poder, seu caráter, su carácter, seu exemplo, su ejemplo, com uma expectativa. con una expectativa. Eu quero ser assim. Yo quiero ser así. Quero fazer uma síntese. Quiero hacer una síntesis. Sabe o que é seguir Jesus? ¿Sabes lo que es seguir Jesús? Seguir Jesus é acoloteu. Seguir Jesús es acoloteo. Sabe o que é acoloteu? ¿Sabe lo que es acoloteo? Resumindo tudo isso, Resumiendo todo esto, acoloteu é fazer de Jesus o seu único projeto de vida. acoloteo es hacer a Jesús nuestro único Eu preciso proyecto de proclamar vida. porque isso está ardendo no meu Necesito coração. proclamarlo porque está dentro de mi corazón. Seguir Jesus é fazer de Jesus seu único projeto de vida. Seguir a Jesús es hacer a Jesús nuestro único proyecto de vida. Isso inclui sua identidade, Eso incluye tu identidad, seu propósito, tu propósito, seu caráter, tu carácter, suas obras, tus obras, sua atitude. tu actitud. Aquilo que Jesus é, Lo que Jesús es me faz descobrir quem eu sou. me hace descubrir quién soy. O propósito que Jesus veio realizar El propósito de Jesús al bajar diz o meu propósito de vida. me dice mi propósito de vida. Ele ser filho Él es hijo, me faz filho. me hace hijo. Amém? Ele é filho de Deus, Él es hijo de Dios, primogênito. primogénito. Por causa dele, Por causa de Él, somos filhos de Deus. somos hijos de Dios. Ele é santo Él es santo e ele morreu na cruz, y Él murió en la cruz. derramou seu sangue Derramó su sangre para me fazer para santo. me hacer santo. Então, quem ele é, Entonces, ¿quién es Él? diz quem eu sou. ¿Qué dicen nosotros? Quem ele é, ¿Quién Él es? determina quem eu sou. Determina quién soy. Jesus é a verdade? Jesús es la verdad. Jesus é a verdade? Jesús es la verdad. Então eu preciso ser verdadeiro. Entonces yo necesito Eu ser posso verdadera. ser verdadeiro. Yo puedo ser verdadero. Porque quem ele é, Porque quién es Él determina quem eu sou. determina quién soy. Em João 1:11, En Juan 1:11, João disse: Juan dice, veio para os que eram seus, vino para los que eran suyos, mas os seus não receberam. mas ellos no le recibieron. Mas a todos quanto receberam, Pero a todos los que le recibieron, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. les dio el poder de ser hijos de Dios. Quando você segue Jesus, Cuando tú sirves a Jesús, você descobre que você é filho de Deus. descubres que eres hijo de Dios. Você pertence a Ele. Tú perteneces a Él. Você não precisa mais pertencer a nada, Tú no necesitas pertenecer a nada más, nem a mais ninguém, ni a nadie, porque pertence a Ele. porque le perteneces a Él. Acaba a confusão, Acaba la confusión. acaba a rejeição, Acaba la acaba a solidão. Acaba la soledad. Aleluia. Aleluya. Pedro disse: Pedro dijo, sejam santos, sean santos como Ele é santo. como Él es santo. Claro, Ele é meu Pai Claro, Él es mi Padre e Ele é santo. y Él es santo. Devo parecer com Ele. Dios se compadece con Él. Pecado tem a ver comigo e com você? Não. Pecado tem a ver comigo e com você? El pecado tiene que ver conmigo y contigo. Diga não. No plano de Deus, não. El plano de Dios no. Nunca fomos feitos para pecar. Nunca fuimos hechos para pecar. Deus não planejou pecado para nós, Dios no permitió el pecado para nosotros. mas fomos feitos para a santidade. Fuimos hechos para la santidad. Jesus é santo, Jesús es santo. nós também. Nosotros también. Por causa dele, Por causa de Él, da obra dele. de la obra de Él.
1 Timóteo diz, Paulo a Timóteo, Primera de Timoteo diz Paulo a Timóteo, dice Pablo a Timoteo que a igreja é coluna e baluarte da verdade. que la iglesia es Coluna columna e baluarte da verdade. y Fortaleza da verdade. fortaleza de la verdad. Isso aí. Eso es. Estamos vivendo tempos de muito engano. Estamos en tiempos de muchos engaños. Fora da igreja, Fuera de la iglesia existe algo chamado que a Bíblia chama de operação do erro, existe algo que se llama operación del error, operação do engano. operación del engaño. Só vai ter um lugar onde a verdade será preservada no Solo va a mundo. haber un lugar donde la verdad será preservada en el mundo. E não é nos escritórios da direita, No es en los escritorios de la derecha, nem nos escritórios da esquerda, ni en los escritorios de la izquierda, nem nos escritórios do centro. ni en los escritorios del centro. É na igreja. Es en la iglesia. Em toda a terra só existe uma coluna da verdade, Solo en la tierra existe una columna de verdad, a casa de Deus. la casa de Dios. Por quê? ¿Por qué? Porque o dono desta casa é a própria verdade. Porque el dueño de esta casa es la propia verdad E o nosso compromisso é com Ele. y es nuestro compromiso con Él. Não temos compromissos com ideologias, No tenemos compromisos con ideologías nem com ni filosofias. con filosofías. Temos compromisso com Ele. Tenemos un compromiso con Él. Ele é a verdade. Él es la verdad. Ele nos proclamou a verdade. Él nos proclamó la verdad. Ele imprimiu a verdade em nós. Él imprimió la verdad en nosotros. E agora a verdade está guardada dentro de nós. Y ahora la verdad está guardada en nosotros. Aleluia. Seguir Jesus é fazer de Jesus o seu único projeto de vida. Seguir a Jesús es hacer a Jesús nuestro único proyecto de vida. Sua identidade vem dele. Su identidad en Él. Seu propósito vem dele. Su propósito viene de Él. Seu caráter. Tu carácter. O que você quer em termos de caráter? ¿Qué es lo que quieres en términos de carácter? Poderíamos responder assim: Podríamos responder así. quero ser como Jesus. Quiero ser como Jesús. Eu sei que você sabe desse conceito, Yo sé que tú sabes de este concepto. mas eu quero saber o quanto você realmente deseja isso. Mas quiero saber cuánto realmente quieres y deseas esto. No mundo, as pessoas querem se descobrir. En el mundo las personas se quieren descubrir. E elas falam muito de si mesmas. Y ellas hablan mucho de ellas mismas. E tentam falar de suas próprias características por muito tempo. Y ellas intentan hablar mucho de sus características por mucho tiempo. Elas querem ser alguém. Ellas quieren ser alguien. No reino de Deus, En el reino de Dios, nós não queremos ser alguém. nosotros no queremos ser alguien. Nós queremos que alguém seja. Nosotros queremos que alguien sea. Não importa o que as pessoas saberão sobre nós. No importa lo que las personas sepan de nosotros. Importa o que elas saberão sobre Jesus. Importa lo que ellas sabrán de Através Jesús. de nós. A través de nosotros. Por isso que aqueles que seguiam Jesus Por eso los que seguían a Jesús foram chamados de cristãos, fueron llamados cristianos. porque eles foram confundidos com Cristo. Porque fueron confundidos con Cristo. Eram parecidos com Eran Cristo. parecidos con Cristo. Igreja linda, Iglesia bonita. jovens lindos. Jóvenes. Alguns não tão jovens. Y algunos no tan jóvenes. O quanto você ainda quer ¿Ustedes cuánto aún quieren conhecer Jesus conocer a Jesús ao ponto de ser como Ele? al punto de ser como Él? Isso ainda te empolga? ¿Eso aún te motiva? Além de ter o caráter dele, somos chamados a fazer as obras que ele fez. Además de tener el carácter de Él, somos llamados a hacer lo que Él hizo. E até obras maiores. Y hasta obras mayores. Isso te empolga? ¿Eso te motiva? Ou você acha que isso é só uma ¿No usted cree que eso palavra es solo bonita una palabra da bonita Bíblia? de la Biblia? Além do caráter e das obras, Además del carácter y las obras, também somos chamados a ter a mesma atitude de Jesus. somos también llamados a tener la misma actitud de Jesús. Com certeza você conhece de cor Filipenses 2:5. Con certeza ustedes saben Decorado de memória. recordado de Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus?
tienen el mismo sentimiento cuando escuchan hablar de Jesús, que sendo Deus, que siendo Dios, não considerou isso algo para se apegar, no consideró eso para algo a lo que mas aferrarse, esvaziou-se a si mesmo mas se dejó a sí mismo e assumiu a forma de servo. y su forma de ser Siervo. 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 Queremos ser servos? ¿Queremos ser siervos? Porque se queremos ser parecidos com Jesus, Y si queremos ser parecidos con Jesús, temos que ser servos. tenemos que ser siervos. Se queremos ser parecidos com Jesus, Si queremos ser parecidos con Jesús, temos que nos humilhar tenemos que humillarnos e até a morte, hasta la muerte. e morte de cruz. Y muerte de cruz. Sério? ¿En serio? Sim. Sí. Quero dizer 3 pontos Quiero decir 3 puntos sobre quando e onde seguir Jesus. ¿cuándo y dónde seguir a Jesús? Diga comigo, em qualquer tempo, em qualquer lugar, Cualquier lugar, sob qualquer ameaça. sobre cualquier amenaza. Como seguir Jesus? ¿Cómo seguir a Jesús? Em qualquer tempo, En cualquier tiempo, em qualquer lugar, en cualquier lugar, sob qualquer ameaça. sobre cualquier amenaza. Você crê assim? Vamos ver. Vamos ahí. Os tempos são muito diferentes. Los tiempos son muy diferentes. Há tempo para isto e tempo para aquilo, disse Salomão. Hay un tiempo para una cosa y un tiempo para otro, dice Salomón. Tempo de plantar e tempo de colher. Tiempo de plantar, tiempo de Tempo de coger. juntar e tempo de espalhar. Tiempo de juntar y tiempo de esparcir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Mas Pero sempre é tempo de seguir Jesus. siempre es tiempo de seguir a Jesús. Não podemos deixar de seguir Jesus quando choramos, No podemos dejar de seguir a Jesús cuando lloramos, nem quando rimos, ni cuando reímos, nem quando juntamos pedras, ni cuando juntamos piedras, nem quando espalhamos pedras. ni cuando esparcimos piedras. Os tempos não podem nos mover Los de tiempos Cristo. no pueden movernos de Cristo. Se Cristo está diante de nós Si Cristo está delante e de nós nosotros estamos indo após y Ele, nosotros estamos detrás, yendo detrás de Él, não importam os tempos. no importan los tiempos. Ele atravessa os tempos conosco. Él atraviesa los tiempos con Nós nosotros. atravessamos os tempos com Ele. Nosotros atravesamos el tiempo con Él. Atravessamos com Ele os tempos de paz. Atravesamos los tiempos con Él de paz. E atravessamos os tempos de guerra. Y atravesamos los tiempos de guerra. Atravessamos os tempos de coisas boas. Atravesamos los tiempos de cosas buenas. E atravessamos os tempos de coisas más. Y atravesamos los tiempos de cosas Porque os malas. nossos olhos Porque nuestros ojos não estão nos tempos, no están en los tiempos. estão em Cristo. Están en Cristo. Porque o seguimos, Porque lo seguimos. vamos após Ele. Vamos con Él y detrás de Él. Nos últimos 500 anos, Los últimos 500 años, ondas filosóficas mudaram o mundo. las ondas filosóficas cambiaron el mundo. Idade Média, La Edad Media, uma religião sem Deus. una religión sin Dios. Idade Moderna, Edad Moderna, humanismo. humanismo. Ciência e tecnologia governando o mundo. Ciencia y tecnología gobernando el mundo. Idade pós-moderna. Edad postmoderna. Antes as indústrias eram a grande marca. Antes de las industrias era una gran impacto, marca. Agora são as imagens. Ahora son las imágenes. E todas essas mudanças produziram mudanças de comportamento nas pessoas. Y todos estos cambios produjeron cambios en las personas. Mas eu pergunto a você, Pero yo te pregunto a ti, essas coisas também estão mudando a nossa decisão de seguir Jesus? ¿eso también está cambiando nuestra decisión de seguir a Jesús? Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos viendo tiempos difíciles. A oposição do mundo contra Deus está cada vez maior. La A oposição. oposición está cada vez más grande contra Dios del mundo. Está nas escolas, Está en las escuelas, nas universidades, en las universidades, nas empresas, en las empresas, nas en indústrias. las industrias. Em todo lugar você até pode falar de Deus, En todos los lugares incluso puede hablar de Dios, mas não pode falar de Jesus. pero no puedes hablar de Jesús. Porque o conceito de Deus é politicamente correto. Porque el concepto de Dios es políticamente correcto. Cada um pode ter o seu Deus. Cada uno puede tener su propio Dios. Mas quando você fala de Jesus, Pero cuando hablas de Jesús, você define Deus. defines a Dios.
E todos sabem que você está falando de um Deus só. Y todos saben que estás hablando de un Dios. E eles se revoltam. Y ellos se dan vuelta. E isso não vai melhorar. Y eso no va a mejorar. O que faremos? ¿Qué haremos? Ficaremos calados? ¿Nos quedaremos callados? Ficaremos acuados? Acuados? Escondidos? ¿Nos quedaremos escondidos? Com medo? ¿Con miedo? Ou vamos continuar seguindo Jesus? ¿O continuaremos siguiendo a Jesús? As filosofias Las filosofías não devem atrair nossa atenção. no deben atraer nuestra atención. As ideologias não devem atrair nossa atenção. Las ideologías no deben atraer nuestra atención. Porque somente o que ele pensa Porque solo lo que Él piensa importa para mim. me importa. Somente o que ele sente importa para mim. Solo lo que Él siente me importa. Porque eu sigo a ele. Porque yo lo sigo a Él. Nada mais. A nada más. Eu sou biólogo. Yo supe algo. Fiz uma universidade biólogo. Hice biología en la universidad. Biólogo. Biólogo. Eu fiz uma universidade federal. Lo hice en una universidad federal. Cheia de ideologias. Llena de ideologías. Um dia estava fazendo um seminário Un día estaba en un seminario sobre genética. sobre genética. Era em grupo. Era en grupo. Um colega me disse: Tony, não fale de Deus aqui. Un compañero me dijo, Tony, no hables de Dios acá. Porque ciência e fé não se misturam. Porque ciencia y fe no se mezclan. Ok. ¿Ok? Quem vai falar primeiro? Ele disse. Eu falo primeiro, Quem você vai fala falar por primeiro? último. Tú hablas primero, yo hablo último. Ok. ¿Ok? Ele falou, Él habló, um segundo colega falou, el segundo compañero habló o último foi eu. y el último fui yo. E eu fiz um bom seminário. Y yo hice un buen seminario. Todos estavam prestando atenção porque o que eu falei tinha alguma excelência. Todos estaban prestando atención porque lo que hablaba tenía alguna excelencia. E eu aproveitei a atenção das pessoas e disse: Y yo aproveché la atención de las personas y dije, peço perdão ao meu colega pido perdón a mi compañero porque penso diferente dele. porque pienso diferente de él. Eu entrei nessa faculdade para estudar ciência. Él entró en esta facultad para estudiar ciencia. E quanto mais estudo, mais conheço a Deus. Y cuanto más estudio, más conozco. Ele é o criador de todas as coisas. Él es el creador de todas Ele é las maravilhoso. cosas. Él es maravilloso. Muito obrigado. Muchas gracias. Todos tinham que ouvir. Por quê? ¿Por qué? Porque eu não sigo as pressões do mundo. Porque yo no sigo las presiones del mundo. Eu sigo a Ele. Yo lo sigo a Él. Sigamos a Ele. Hagámoslo a Él. Que tempo é esse? ¿Qué tiempo es este? Tempos do fim. Tiempos del fin. Tempos difíceis. Tiempos difíciles. Está avisado, Está alertado. mas nós estamos aqui neste tempo. Pero nosotros estamos en este tiempo Porque Ele quis. porque Él quiso. Ele disse aos discípulos: Él le dijo a los discípulos, envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. envió a ustedes como obreros, Ovelhas ovejas para o meio de lobos. para el medio de lobos. Não parece um absurdo? ¿No parece absurdo? O que fazem lobos com ovelhas? ¿Qué hacen los lobos con las ovejas? Lobos matam ovelhas, Los lobos matan las ovejas, mas não matam ovelhas que têm pastor. pero no matan a las ovejas con pastor. Quando Jesus disse: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, Cuando Él dice que los envió como Ele ovejas también- en medio de lobos, Ele também disse: eu sou o pastor. mas también dice, yo soy E el vocês pastor. me escutam. Y usted me escucha. Escutam. Ovelhas que escutam Cristo Ovejas que podem escuchan a Cristo estar no meio de lobos. pueden estar en el medio de lobos. Devem estar no meio de Deben lobos. estar en el medio de los lobos. Porque o Senhor vai nos dirigir, Porque el Señor nos va a vai conducir, nos proteger nos va a proteger e conquistar outras y ovelhas. va a conquistar otras ovejas que están en el medio. Aleluia. Jesus é o Senhor dos tempos. Jesús es el Señor de los tiempos. Ele é o alfa Él es el alfa e é o ômega. y el omega. Ele é o começo Él es el comienzo e é o fim. y el fin. Todos os tempos Todos los tiempos estão sujeitos a Ele. están sujetos a Él. Nenhum tempo
Ningún tiempo vence Jesus. lo vence a Jesús. Mas Jesus vence os tempos. Mas Jesús vence los tiempos. 2000 anos. 2000 años. Ele morreu Él murió e ressuscitou. y resucitó. E o mundo ainda escuta falar dele. Y el mundo aún escucha hablar ¿Sabe de por él. qué? ¿Sabes por qué? Porque nenhum tempo vence Porque ningún Jesus. tiempo vence a Jesús. Jesus vence os tempos. Jesús vence los tiempos. Jesus comanda a história. Jesús comanda la historia. Não é a história que define Jesus. No es la historia que define a Jesús. Jesus define a história. Jesús define la historia. Não deixe a sua história te definir. No dejes que tu historia te defina. Deixe Jesus te definir. Deja que Jesús te defina. Siga Jesus. Sigue a Jesús. Em toda a história. En toda la historia. Tempos bons. En los tiempos buenos. Tempos maus. En los tiempos malos. Com pessoas que escutam. Con personas que escuchan. Com pessoas que não Con escutam. personas que no te escuchan. Escuta Jesus. Escúchalo a Jesús. Ele é digno. Ele é digno. Él es digno. Ele é o alfa. Él es el alfa. Ele é o ômega. Él es el omega. Nós começamos nele Nosotros conversamos de él e nós vamos terminar nele. y vamos a terminar en él. Amém? Amén. Jesus quer ser o Senhor dos seus começos. Jesús quiere ser el Señor de sus comienzos. O Senhor de cada de seus relacionamentos. El Señor de cada uno de tus razonamientos, Seus projetos. de tus proyectos. Porque na verdade Ele é o principal relacionamento. En la verdad, Él es el principal del relacionamiento. E Ele é o projeto. Y Él es el proyecto. Deixa Ele ser Deja Él ser o comandante dos seus el começos comandante de tus comienzos e o comandante dos seus y finais. el comandante de los finales de Él. E lembre de uma coisa: Y recuerda, o mais importante não é como a gente começa, lo más importante no es cómo nosotros comenzamos, mas como terminamos. más cómo terminamos. E para terminar Y para terminar, com Jesus, con Jesús, tem que seguir Jesus até o fim. tenemos que seguir a Jesús hasta el fin. Olhar para Jesus até o fim. Mirando a Jesús. Como devemos seguir Jesus? ¿Cómo debemos seguir a Jesús? Em qualquer En cualquier tempo. tiempo. Aleluia. Segundo, Segundo, em qualquer lugar. confrontar. Em qualquer lugar. En cualquier lugar. Você se lembra do Salmo 139? ¿Se acuerdan del Salmo 139? Eu amo o Salmo Yo 139. amo el Salmo 139. Naquele salmo, Deus aparece como alguém que nos persegue. En ese Salmo Jesús aparece como alguien que nos persigue. O salmista diz: Para onde fugirei da tua face? El salmista dice: ¿hacia dónde huiré de tu presencia? Se subo ao céu, Si subo al cielo, lá estás. ahí estás. Se vou ao abismo, Si voy al abismo, lá estás. ahí estás. Deus me persegue. Dios me persigue. Por quê? ¿Por qué? Porque me ama. Porque me ama. Porque me quer. Porque me quiere. Esse Deus que me persegue Ese Dios que me persigue é quem olhou para mim e disse: es el que me miró y dijo: Segue-me. sígueme. Por quê? ¿Por qué? Porque Ele espera que eu o ame Porque Él espera que lo ame e que eu o queira y que yo lo quiera, mais que qualquer coisa. más que cualquier otra cosa. E se Ele vai Y si él va a algum abismo, a algún abismo, eu vou junto. yo voy junto con Él. Se Ele vai a algum lugar muito bom, Si Él va a un lugar muy bueno, eu vou junto. yo también voy con Él. Por quê? ¿Por qué? Porque eu amo Porque lo amo e eu o quero. y lo quiero. Onde Jesus ia? ¿A dónde Jesús iba? Jesus ia encontrar-se com o Pai. Jesús iba a encontrarse con su Padre. E Jesus ia encontrar com as pessoas que o Pai mandava. Y Él iba a encontrarse con las personas que Él le mandaba. Jesus ia aos lugares não por causa dos lugares, Jesús no iba a los lugares por causa del lugar, mas por causa da vontade do Pai. más por la voluntad del Padre. E qual era a vontade do Pai? ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que Jesus encontrasse as pessoas em seus lugares. Y que Jesús encontrase a las personas en esos lugares. Você lembra de Marcos 9? ¿Ustedes se acuerdan de Marcos 9? Percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Recorría todas las aldeas y ciudades de Jesús. Por que ele ia em todos os lugares? ¿Por qué Él iba a todos los lugares? Porque ele amava o Pai.
Porque amaba al e Padre. queria que a vontade do Pai fosse feita. Y quería que la voluntad del Padre fuera Não é hecha. porque o lugar era bom ou ruim, No era porque el lugar era bueno, confortável ou desagradável. cómodo o no cómodo. Por que nós nos movemos para os lugares? ¿Por qué nosotros nos movemos en lugares? Pensamos em nós mesmos? ¿Pensamos en nosotros mismos? Se há vantagem ou não? Si es nuestra voluntad o no. Mas quem segue Jesus, Mas tenemos sed de Jesús. quem segue a Jesus, Quien sigue a Jesús vai aonde ele vai. va donde Él va. Não importa qual seja esse lugar. No importa cuál sea la ciudad. Você lembra de Mateus 28? ¿Acuerdan de Mateos 28? Indo fazei discípulos. Yendo a ser discípulos. Onde? ¿A dónde? Em todas as nações. Naciones. Algumas nações são muito boas de visitar. Algunas naciones son muy buenas de visitar. É muito bom visitar o Chile. Es muy bueno visitar Chile. Tem lugares lindos, Tiene lugares lindos. famílias maravilhosas, como a família Tramon. maravillosas como la familia Tramón. Igreja linda como Una essa. iglesia linda como esta. Mas nem sempre eu fui a lugares lindos. Pero yo también he ido a lugares lindos. No siempre he ido a Nem sempre. lugares lindos. No começo do meu ministério, En el comienzo de mi ministerio, Jesus me ensinava isso na prática. Jesús me enseñaba esto en la práctica. Com 19 anos, eu assumi o meu primeiro grupo caseiro. Con 19 años asumí el primer grupo en casa E era numa favela. y era en una favela. Você entende favela? ¿Entienden favela? Muito peligroso. Muy peligroso. Não, quando eu falo espanhol, você fala em É, português. Muito peligroso. Muy peligroso. Isso. E havia uma família que estava envolvida com candomblé, Y estaba una familia que estaba envuelta con macumba. macumba, brujería. E a mãe dessa família se converteu. Y la madre de esa familia se convirtió. E todos os filhos começaram a se Y converter. todos los hijos comenzaron a convertirse. E ela me falou de um filho dela que era viciado em drogas Y ella me habló de un hijo que no había vencido a las drogas. e muito violento. Y era muy violento. E um dia o Senhor mandou eu ir à casa dele. Y un día el Señor mandó a la casa de él. Mas nesse dia ele tinha tomado muita droga Y ese día él había tomado e mucha tinha droga. quebrado toda a Y casa. había quebrado toda la casa. E eu olhei a casa tudo quebrado Y yo vi toda la casa quebrada. e eu tentei voltar Y yo intenté salir com medo. con miedo. Jesus disse: "Pode entrar". Y Jesús dijo, puedes entrar. E ele entrou. Y él entró. Que fiz eu? ¿Y qué hice yo? Se eu sigo Jesus, Si yo sigo a Jesús, tenho que entrar. tengo que entrar. E eu entrei. Y yo entré. E falei de Jesus para ele. Y hablé de Jesús para él. Uma vez, Una vez, duas vezes, 2 veces, muitas vezes. muchas veces. E ele se converteu. Y él se convirtió. E é um obreiro da igreja hoje. Y es un obrero de la iglesia hoy. Mas aquela casa, Mas esa casa, aquele bairro, aquel barrio, não era um lugar que eu queria estar. no era un lugar en el que yo quería estar. Mas Jesus entrou ali. Mas Jesús entró ahí. Você tem coragem de entrar onde Jesus entra? ¿Tú tienes valentía para entrar en donde Jesús entra? Para te ajudar, eu tenho que te lembrar. Para ayudarte tengo que recordarte. Jesus entrou dentro de mim e de você. Jesús entró dentro de ti y de mí. E encontrou os nossos abismos. Y encontró nuestros abismos. E não saiu. Y no salió. Nos levou à conversão. Nos llevó a la conversión. E veio morar na Y gente. vino a morar en nosotros. Porque nos ama. Porque nos ama. Porque nos quer. Porque nos quiere. Então, se seguimos Jesus, Entonces, si seguimos a Jesús, temos que ir aos lugares tenemos que ir a los lugares aonde tem pessoas a donde tienen que Ele personas quer. que Él quiere, Mesmo que não seja agradável. aunque no sea agradable, Mesmo que seja perigoso. aunque sea peligroso. Jesus disse: Jesús dice, sereis minhas testemunhas. serán mis testimonios. Mis Testigos. testigos. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Já ouvimos isso esta manhã em todo lugar. En todo lugar. Quero sua atenção redobrada agora. Por favor, me dá um pouco mais da sua atenção. Por favor, me dan un poco más de su atención. Jesus sentou na mesa Jesús se sentó en la mesa do religioso del religioso e do pecador. y del pecador. E as pessoas religiosas ficavam achando estranho. Las personas religiosas lo llaman extraño. Estranho em português. Extraño aquí también. Tá bom. Como ele senta com pecadores? ¿Cómo él se sienta con pecadores?
Eu tenho visto isso hoje na igreja. He visto eso en la iglesia hoy. Como assim conversa com homossexuais? ¿Cómo se conversa con los homosexuales? Como conversa com prostitutas? ¿Cómo conversa con prostitutas? Lá na nossa igreja, um grupo de jovens começou a evangelizar prostitutas. Allá un grupo de jóvenes de la iglesia comenzó a predicar a prostitutas. Depois de algum tempo, eles convidaram essas mulheres para ir ao nosso culto. Después de un tiempo las invitaron a las mujeres a participar en nuestro culto E elas foram. y ellas fueron. Você tem que ver o seu rosto agora. Vimos su rostro ahora. Pior ficaram eles lá. Peor como ellos quedaron allá. As irmãs ficavam com medo dos maridos ficarem por perto. Las hermanas quedaban preocupadas de sus maridos estuvieran cerca de ellas. As pessoas tinham tendência a sentar um pouco Las longe, personas se quedaban un poquito lejos, mas os jovens sentavam perto, pero los jóvenes estaban ¿Por qué? cerca. ¿Por qué? porque as amavam Porque las amaban, e as queriam para las Cristo. querían para Jesús. Aonde vamos? ¿A dónde vamos? Onde Ele vai. Cualquier lugar. Onde Ele vai. ¿Dónde Él va? Jesus vai às prostitutas. Jesús va a las prostitutas. Jesus vai aos homossexuais, Jesús va a los homosexuales, aos adúlteros, a los adúlteros, aos mentirosos. a los mentirosos. Vai. Él va. E nós aonde vamos? ¿Y nosotros a dónde vamos? Quero muito que você responda. Quiero que respondan mucho. Aonde Jesus for. ¿A dónde Jesús fuera? Jesus foi ao ferido Jesús fue herido de alma e físico. de alma y físicamente. Jesus foi ao leproso, Jesús fue al leproso, que além da lepra tinha a rejeição. que además de lepra tenía Rejeição. rechazo. Porque Recibía o rechazo. leproso não podia estar perto dos outros. Porque el leproso no podía estar cerca de las otras personas. Ninguém chegava perto do leproso. Nadie se acercaba al leproso. Mas quando um leproso pediu socorro a Jesus, Pero cuando el leproso pidió ayuda a Jesús, Jesus não somente curou o leproso, Jesús no solamente curó al leproso, mas Jesus tocou no leproso. a Jesús tocó al leproso. Para curar a lepra bastava Jesus falar, Para curar a la lepra solo le faltaba a Jesús hablar. mas para curar a alma do leproso tinha que tocar. Para curar el alma del leproso necesitaba tocar. Você precisa curar o físico e a alma. Tú necesitas curar lo físico y el alma. Tem que falar Tienes que hablar e tem que aprender a tocar. y tienes que aprender a tocar. Estou falando de relacionamento, Estoy hablando de relacionamiento, proximidade, de cercanía, fazer missões, hacer misiones. é se importar com as pessoas. Que nos importen las personas. Jesus era movido de compaixão, Jesús era movido por la compasión, não por relatório. no por Não por números, el número de personas, não por resultados, no por resultados, por compaixão. por compasión. Jesus foi às mulheres, Jesús fue a las mujeres, como a samaritana. como a la samaritana. Jesus foi aos homens. Jesús fue a los hombres E Jesus foi às crianças. y también Jesús fue a los niños. Todo lugar. En todo lugar, Por causa de todas as pessoas. por causa de todas las personas. Jesus foi aos da sua terra em Nazaré. Jesús fue A sua terra. a su tierra Nazaret E foi longe. y fue lejos. Jesus foi aos que eram fáceis Jesús fue a los que eran fáciles e aos que eram difíceis. y a los que eran difíciles. Efésios 4:9 diz para mim um mistério. Efesios 4:9 dice sobre ministerio, Sobre um mistério para sobre mí. un misterio para mí. Ele foi às regiões inferiores da terra. Él fue a las regiones inferiores de la tierra. 1 Pedro 3 diz que ele pregou aos espíritos em prisão. Primera de Pedro dice que él le habló a los presos, Aos espíritos los presos. espíritus presos. Jesus foi ao inferno. Jesús fue al infierno. Eu não sei explicar isso. Yo no sé explicar eso. Quero chegar mais perto de você. Voy a llegar un poco más cerca de ustedes.
Todas as pessoas todas las personas que não estão no reino de Deus que no están siendo movidas por Dios estão no inferno. están en el infierno. Deus não manda as pessoas para o inferno. Dios no manda a las personas Deus para el tira infierno. as pessoas do inferno. Dios saca a las personas del infierno. Se nós amamos a Deus, Si nosotros amamos a Dios, se nós seguimos Jesus, si nosotros seguimos a Jesús, nós temos que ir nos infernos desta terra. nosotros tenemos que ir al infierno por E esas eu vim personas. aqui para convidar você. E eu vim aqui para convidar Y yo vine a você. invitar a ustedes. Vamos aos infernos. Vamos a los infiernos E vamos amarrar o valente. y vamos a amarrar al valiente. E vamos saquear os seus bens. Y vamos a saquear sus E vamos bienes. tirar as pessoas Y de vamos a lá. sacar a esas personas de ahí. Por quê? ¿Por qué? Porque amamos a Jesus. Porque amamos a Jesús. Porque queremos Jesus. Porque queremos a Jesús. Está escrito Y está escrito que quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, que cuando el reino sea predicado en todas las personas, então virá o fim. entonces vendrá el fin. Quem quer que Jesus volte? ¿Quién quiere que Jesús vuelva? Quem quer Jesus? ¿Quién quiere Jesús? Ah, você quer pouco Jesus? Muito ¿Quieres Jesus. mucho? Eu quero muito que ele volte. Yo quiero mucho que él vuelva. Muito que ele volte. Mucho que él vuelva. Eu tenho saudade dele. Yo extraño a Jesús. Por isso preciso pregar o evangelho. Por eso necesito predicar a Jesús. El Porque eu reino. quero que ele volte. Yo quiero que él vuelva. Porque eu vou a todo lugar. Porque en otro lugar. Porque você deve ir a todo lugar. Porque tienes que ir a todo lugar. Porque nós o amamos. Porque nosotros lo amamos. Porque nós o queremos. Porque nosotros lo queremos. Amamos as pessoas. Amamos a las personas. Queremos pessoas. Queremos personas. Por que queremos ¿Por pessoas? qué queremos a las personas? Porque o preço das pessoas foi muito alto. Porque el precio de las personas fue muy alto. Foi o sangue do meu amado. Fue la sangre de mi amado. O meu amado morreu pelas pessoas. Mi amado murió por las personas. Ele é digno de Él es pessoas. digno de las personas. Sabe aquela pessoa que parece resistente? ¿Conocen a esa persona que parece que se resiste? Ele morreu por ela. Él murió por ella. Sabe aquela pessoa endemoniada? ¿Conoces a esa persona endemoniada? Ele morreu por ela. Él murió por ella. Sabe aquela pessoa soberba? ¿Sabes esa persona soberbia? Como eu e você éramos? Como yo y tú éramos. Ele morreu por ela. Él murió por nosotros. Por que vamos às pessoas? Porque vamos a las personas. Porque nós o amamos. Porque lo amamos. Porque nós o queremos. Porque lo queremos. Porque amamos as pessoas. Porque amamos a las personas. Queremos as pessoas. Queremos a las personas. Se não amamos a Deus, Si no amamos a Dios, não queremos Deus. no queremos a E Dios. não amamos pessoas. Y no amamos a las E não personas. queremos pessoas. Y no tendremos a las personas. Mas quanto mais amamos a Deus, Pero cuando más amamos a Dios, mais sabemos o que acontece com o seu coração. más sabemos lo que acontece con su corazón. Quanto mais próximo do coração de Deus, Cuanto estamos más cerca del corazón de Dios, você sabe o que faz o coração dele bater. sabemos lo que hace latir el corazón de Dios. Sabe o que faz o coração de Deus bater? ¿Sabes qué hace lo que latir del corazón de Dios? Pessoas. Las personas. Pessoas. 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 Se não fosse assim, Si no fuese así, eu e você não estaríamos aqui. tú y yo no estaríamos aquí. Missões Misiones é ministério de todos nós es el ministerio de todos nosotros que amamos a Deus, que amamos a Dios, que seguimos Jesus, que seguimos a Jesús, porque Jesus vai em todo lugar, porque Jesús estaba en todo lugar, por causa de todas as por pessoas. causa de todas las personas. Aleluia. Aleluya. Terceiro e último ponto. Tercer y último punto. Seguir Jesus Seguir a Jesús sob qualquer ameaça. sobre cualquier amenaza. Quero te lembrar uma história da Bíblia que fala muito comigo. Quiero recordarte de una historia de la Biblia que me dice mucho. Pedro e João Pedro y Juan foram ao templo e ali encontraram um coxo, fueron al templo y encontraron ahí um aleijado. una persona herida, un lisiado, Cojo, cojo. de nada. E curaram ele. Y lo curaron. E você se lembra da reação dos fariseus, dos religiosos, ¿Y se acuerdan de la reacción de los fariseos y los religiosos? porque eles haviam curado aquele Que homem. ellos habían curado a este hombre. E vou ler para você um verso. Voy a leer para ustedes Apenas un versículo. escute. Solo escuchen. Ao verem Al verlo, a intrepidez de Pedro e João, la valentía de Pedro y Juan, Valentía. sabendo que eram homens sabiendo que eran hombres iletrados e incultos, sin letra y sin cultura, admiraram-se se admiraron e reconheceram que haviam eles estado com Jesus.
reconocieron en ellos que habían estado con Jesús. Você se lembra que porque eles haviam curado aquele homem, ¿Se acuerdan ustedes por qué ellos curaron a este hombre? os religiosos ficaram com muito medo da repercussão disso Los religiosos quedaron con mucho miedo de la repercusión de e eso. quiseram que eles parassem. Y quisieron que ellos pararan. Mas uma coisa chamou a atenção deles: Pero una cosa tomó la atención de ellos. a sabedoria deles La sabiduría de ellos. não é natural. No es natural. A cultura deles La cultura de ellos não é natural. no es natural. Então pensaram, Entonces pensaron, eles se parecem com alguém. ellos se parecen con alguien. Quem? ¿Quién? Jesus. Jesús. Quando eles ouviram Pedro e João, Cuando ellos escucharon a Pedro y eles Juan, reconheceram ellos que reconocieron Pedro e João haviam estado com Jesus. que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Qual é o problema de Pedro e João? ¿Cuál es el problema de Pedro y Juan? Eles estiveram com Jesus. Era que estuvieran con Jesús. Eu quero esse problema. Yo quiero ese problema. Precisamos desse problema. Necesitamos de ese problema. Porque quando estamos com Jesus, Porque cuando estamos con seguindo Jesus, siguiendo a Jesús, tudo em nós parece todo en Jesus. nosotros se parece a Jesús. Tudo lembra Jesus. Todo recuerda a Jesús. Como falamos, Cómo hablamos, como vemos, cómo vemos, como nos comportamos. cómo nos comportamos. Tudo parece Jesus. Todo se parece a Jesús. Que maravilha. Qué maravilla. Eu quero isso. Yo quiero eso. Você quer isso? ¿Tú quieres eso? Que bom problema. Qué buen problema. E aí, Y ahí chamaram eles. los llamaron. Ouça mais esse versículo. Un versículo. Para que não haja maior divulgação entre o povo, Para que no se divulgue más en el pueblo, ameacemo-los, amenacémoslos. para não mais falarem nesse nome Para que no hablen más en ese nombre. a quem quer que seja. Aquel Quem quer que seja, qualquer um. cualquiera. Você entende o que eles fizeram? Ustedes Estou lendo entienden lo que Atos hicieron? 4:17. ¿Cuánto dice? Atos 4:17. Hechos 4:17. Chamaram os discípulos e disseram: Llamaron a los discípulos y les calem a dijeron, boca, cállense, para de falar. paren de hablar. E fizeram isso com ameaça. Hicieron eso con amenaza. Vamos prender vocês. Vamos a tomarlos Vamos presos. parar vocês. Vamos a pararlos. Parem. Paren. Você acha que isso existe hoje em dia? ¿Ustedes creen que eso existe hoy en Existe día? ameaça hoje em ¿Existe dia? amenaza hoy en día? Alguém já sofreu alguma ameaça? ¿Alguien ya sufrió alguna amenaza? Que pena! ¡Qué pena! Se você não sofreu Si ameaça, no sufriste amenaza, é porque você não está seguindo es Jesus porque no estás siguiendo a Jesús como deveria. como deberíamos. Porque todos aqueles que querem viver piedosamente Porque todos los que quieran vivir piadosamente sofrerão sufrirán perseguições. persecución. Eu te abençoo com ameaças. Yo te bendigo con amenazas. Por favor, não telefone para mim depois. Por favor, no me llamen después. Não me culpe. No me culpen. Eles não conseguiram parar Pedro e João. Ellos no consiguieron parar a Pedro y Juan. O que disseram Pedro e João? ¿Qué es lo que dijeron Pedro y Juan? Falaram: Dijeron, devemos obedecer vocês ou a Deus? ¿debemos obedecerlos a ustedes o a Dios? Porque nós, Porque nosotros, escuta agora, escuchen, nós não podemos nosotros no podemos deixar de falar dejar de hablar daquilo que vimos de lo que vimos e ouvimos. y escuchamos. Nós não vamos obedecer vocês. Nosotros no los vamos a obedecer. Nós vamos obedecer Jesus. Nosotros vamos a obedecer a Jesús. O que aconteceu com aqueles ¿Y homens qué pasó con esos hombres? que fugiram na hora da cruz? Ellos huyeron en la hora de la cruz. Pedro Pedro negou Jesus 3 negó a vezes. Jesús 3 veces. João ainda ficou por perto. Juan ficó solo de cerca. Mas Pedro negou Jesus. Pero Pedro negó a Jesús. E agora Pedro diz: Y ahora Pedro dice, eu não vou obedecer vocês. yo no voy a obedecer a ustedes. Eu vou obedecer Jesus. Yo voy a obedecer a Jesús. Sem medo. Sin miedo. Vamos ali. Vamos. Escuta uma coisa. Escucha una cosa. Sabe quem faz ameaça? ¿Sabes quién hace las amenazas? É quem se sente ameaçado. El que se siente amenazado. Não tenha medo. No tengas miedo. Continue. Continue. Continúa. Persevere. Persevera Quando for ameaçado, cuando seas amenazado. não tenha medo. No tengas miedo.
Você lembra o que fizeram os discípulos? ¿Recuerdas lo que hicieron los Foram discípulos? presos. Fueron presos. A igreja começou a orar. La iglesia comenzó a orar. Depois leia todo o capítulo 4 de Atos. Después lee todo el capítulo de Hechos. Você vai ver que a oração da igreja foi muito diferente. Van a ver que la oración de la iglesia fue muy diferente. A igreja não orou assim, Senhor, La iglesia no oró así, Señor, olha o que está acontecendo conosco. mira lo que está aconteciendo con Onde nosotros. estás? ¿Dónde estás? Tem pena de nós. Ten piedad de nosotros. Olha o nosso sofrimento. Mira nuestro sufrimiento. Estamos sem aguentar. Estamos sin aguantar. Você lembra como orou a igreja? ¿Se acuerdan cómo oró la iglesia? A igreja orou assim: La iglesia oró así. Senhor, Señor, tu tú olha para as ameaças mira las deles. amenazas de ellos. Quanto a nós, Cuanto nos dá mais poder. Danos más, Mais poder más poder para continuarmos para pregando a palavra continuar predicando tu palabra com sinais e con prodígios. señales de Jesús. Por que eles fizeram isso? ¿Por qué ellos hicieron Porque eso? eles não se Porque sentiram ellos no se ameaçados. sintieron amenazados. E por que não se sentiram ¿Y por qué no se ameaçados? sintieron amenazados? Porque estavam lembrando daquele com quem estiveram, Porque ellos recordaron con quién estuvieron, a quem viram a quién vieron e a quem ouviram. y a quién escucharon. Quando você põe o seu foco em Jesus, Cuando tú pones tu foco en Jesús, nenhuma ameaça ninguna amenaza te ameaça. te amenaza. Amém. Quero terminar com uma história. Quiero terminar con una historia. Desde muito pequenos, nossos filhos nos acompanham em nossas aventuras missionais. Nuestros hijos desde muy pequeños nos acompañan en nuestras historias misionales. Meu desejo era levar os meus filhos na África e não à Disney. Mi deseo era llevar a mis hijos a África y no a Disney. E quando a minha pequena tinha 7 anos, Cuando mi pequeña tenía 7 años, nós os levamos a Moçambique. nosotros los llevamos a Mozambique. E alguns irmãos da igreja disseram: Y algunos não, hermanos de la iglesia dijeron, que "No, bobagem! Não podem fazer isso. no pueden hacer eso. É muito risco, Es mucho riesgo, muita ameaça. mucha amenaza. Lá tem malária, Allá tienen malaria, cobra cobra e tanta coisa mais. y muchas cosas más. E é verdade. Y es verdad. Levamos eles à África. Los llevamos a África. Dormimos em um trailer. Dormimos en un tráiler. Um dia estávamos andando fora do trailer Un día estamos afuera del e tráiler uma cobra estava vindo para pegar uma irmã. y una cobra venía a tomar una hermana. E eu, Y yo, mas não pegou. no pegó, no la alcanzó. Ficou tudo bem. Está todo bien. Mas os irmãos estavam falando a verdade? Pero los hermanos estaban hablando de ¿Ten verdad. cobras? Tienen cobras. Sí. Começamos um trabalho numa favela em Jundiaí, Comenzamos un trabajo en una favela de Jundiaí, controlada pelos traficantes. tomada por los traficantes. Os irmãos disseram: não, não vamos fazer esse trabalho. Y los hermanos dijeron, no vamos É a muito hacer ese perigoso. trabajo. Es muy peligroso. Tem traficantes. Tiene traficantes. E eu falei: aham, Y yo dije, sí, mas nós vamos fazer. pero vamos a hacerlo. E os traficantes? Y los traficantes, Tudo bem. está todo bien. Começamos o trabalho. Comenzamos el trabajo. Íamos para as ruas da favela. Íbamos al trabajo de la favela. E os traficantes com a arma na mão. Y los traficantes con las E eu armas en la dizia: mano. olá, Y yo decía, hola, podemos subir? ¿podemos subir? Ok, obrigado. Gracias. Até hoje temos um trabalho há mais de 10 anos na Hasta favela, ahora tenemos un trabajo de más de que já 10 gerou años en 2 esa favela, grupos caseiros. que ya se giró, ya se tornó en 2 grupos de casa. Tem perigo? ¿Tenemos peligro? Tem. Tenemos. E Y irmãos queridos, hermanos queridos, o que significa seguir Jesus? nosotros necesitamos seguir a Jesús. É fazer dele o nosso único projeto de vida, Es hacerlo a Él nuestro único proyecto de vida. em qualquer tempo, En cualquier tiempo, em qualquer lugar, en cualquier lugar, sob qualquer ameaça. sobre cualquier amenaza. Porque os nossos olhos Porque nuestros ojos estão fitos nele están fijos en Él. e nós vamos aonde ele vai, Y nosotros vamos a donde Él va. quando ele vai, Cuando Él va, mesmo debaixo de tempestade, aún debajo de la tempestad. porque ele está conosco. Porque Él está con Conosco. nosotros. Amém. Amén. Pergunto a você, Pregunto a ustedes, como está o teu fogo ¿cómo está tu fuego por Jesus? por Jesús? Teu coração ainda se inflama Tu corazón aún se infla. quando inflama? Cuando Llama. se Fuego. llama, se emprende, se enciende. Quando você ouve o nome dele? Cuando escuchas el nombre de Él, Quando você lê dele? cuando ustedes leen de Él,
Se seu coração fica inflamado, tu corazón se mantiene encendido, é um bom sinal. es una buena señal. Mas se o teu coração Pero si tienes un corazón se acostumou, que se acostumbró, eu quero orar por você. yo quiero orar por usted. Para que o Espírito Santo te encha de fogo. Para que el Espíritu Santo te llene de fuego. Fogo de amor. Fuego de amor. Amor intenso. Amor intenso. Que te move para qualquer lugar Que te onde mueve ele a for. cualquier lugar. Amém. Antes quero minha esposa venha, por Quiero favor. que mi esposa venga, por favor. Boa tarde, queridos. Buenas tardes, queridos. Eu sou Neilza, Yo soy Nilsa, mais conhecida como esposa do Tony, más conocida como la esposa de Tony, mãe do Davidson e da Jennifer. madre de Davidson y Jennifer. E eu fico muito feliz por isso. Y yo estoy muy feliz por eso. Não dá tempo de falar muita coisa, mas eu gostaria de compartilhar um pouco da nossa experiência em casa No tengo mucho tiempo, pero quiero contarles un poco de nuestra experiencia en casa, no que diz respeito a missões. lo que es respecto a las misiones. Antes eu queria lembrar sobre o texto de Deuteronômio 6, Antes quería recordarles sobre el texto de que Deuteronomio fala 6, sobre amar o Senhor de todo o nosso coração, que habla sobre amarnos a todos en nuestro corazón, toda a nossa alma, toda nuestra alma, toda a nossa força. toda nuestra fuerza, con E toda a Bíblia nuestra fuerza. fala que essas palavras que ele ordena devem estar em nossos corações. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Próximo. El siguiente. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Próximo. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla con ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Isso. Átalos. Não precisa mais, só. Graças. Fala sobre ensinar os nossos filhos a amar ao Nosotros le Senhor. enseñamos a nuestros hijos a amar al Señor. É muito comum nós chegarmos em família, em casas de outras famílias e ter um assunto na casa. Es muy común para nosotros llegar con nuestros hijos a la casa y tener un asunto, una situación en la otra casa. Vamos em casa em que o assunto às vezes é carros. Algunas veces vamos a casas donde el asunto es un caos. Vamos em outras casas e o assunto é futebol. En otras casas el asunto es el fútbol. A gente consegue contagiar os nossos filhos com aquilo que nós amamos. Nosotros logramos contagiar en esas casas con lo que nosotros amamos. A boca fala daquilo que o coração está cheio. La boca habla de lo que el corazón tiene lleno, está lleno. E a gente pode informar falando, Nosotros podemos hablar informando, mas a gente só ensina mostrando, contagiando, sendo. pero la gente solamente enseña mostrando, enseñando, haciendo, Sendo. siendo. Então, amar Jesus tem a ver com mostrar na nossa vida e contagiar com essa chama. Amar Jesus Amar a Jesús só se ensina solo se enseña contagiando, contagiando por esta llama, contágio. como por contagio. E na história da nossa família, Y la historia de nuestra familia, o nosso amor por Jesus veio muito antes. nuestro amor por Jesús viene de mucho antes. Nos conhecemos com 13 anos de idade. Nosotros nos conocimos con 13 años de edad Éramos só amigos. y somos amigos. Éramos Amigos, éramos muito amigos. muy amigos. Aos 23 anos, A los 23 años começamos a nos relacionar. comenzaron A nos relacionar a relacionarnos para casar. para casar. Mas amamos o Senhor antes de Amamos amarmos assim. um ao outro. Pero amábamos al Señor antes de amarnos unos con otros. E aqui vai uma dica para os jovens. Y aquí va un consejo para los jóvenes. Amem ao Senhor Amen al Señor antes de amar qualquer outra pessoa. antes de amar a cualquier otra persona. Não casem por falta. No se casen por falta. Se casem porque você está muito preenchida de um amor pelo Senhor. Cásense porque tienen el pecho lleno por el amor por el Señor. Quando casamos, nos encontramos assim. Cuando nos casamos nos encontramos así. Nos encontramos pessoas que amavam ao Senhor profundamente. Nos encontramos personas que amábamos al Señor profundamente. Não havia falta, No había falta, havia sobra. había sobra. Tinha amor para dar. Teníamos amor para Eu dar. precisava derramar esse amor em alguém. Nosotros precisamos entregar el amor en Eu alguien. encontrei ele.
E quando nos casamos, também tinha muito amor. Y cuando nos casamos también teníamos mucho amor. Amor pelo Senhor, Amor por el Señor, amor um pelo outro. amor el uno por el otro. A gente precisava derramar mais amor em alguém. Necesitábamos derramar ese amor en alguien. Então veio os filhos. Entonces llegaron los hijos. E aquilo que mais queimava em nosso coração e queima, e eu espero que queime pelo resto da vida, Aquello que quema y espero que queme por el resto de nuestra vida. é o nosso amor pelo Senhor. Es nuestro amor por el Señor. E é esse amor pelo Senhor que nos faz amar as pessoas. Y es ese amor por el Señor que nos hace amar a las personas. E esse amor pelo Senhor que nos faz amar a igreja. Y ese amor por el Señor que nos hace amar la iglesia. Então, o grande sonho da gente como pais era contagiar os nossos filhos com esse amor. Entonces, un gran sueño como nosotros como padres era contagiarlos a nuestros hijos con ese amor. Então, sim, a gente sempre ensinou caminhando. Entonces, nosotros siempre les enseñamos caminando. Sempre temos até hoje o nosso tempo que sentamos e estudamos a palavra. Siempre tenemos ese tiempo en que nos sentamos y estudiamos la palabra. E no caminho, ao redor da mesa, En algún camino alrededor de la mesa. conversas informais. Conversaciones informales. Mas sempre buscamos do Senhor alguma estratégia para mostrar para eles esse amor no dia a dia e no nosso trabalho com o Senhor. Siempre tenemos la estrategia de enseñar al Señor en nuestro día a día. E uma das estratégias que nós tivemos foi pregar o Evangelho, levá-los conosco para todas essas aventuras com o Senhor. Y una de esas estrategias es llevarlos con nosotros a todas estas aventuras con el Señor. E desde solteiros nós fazíamos trabalho missionários fora. Desde solteros hacemos trabajos misionarios fuera. Tínhamos acampamentos de longo tempo com jovens, 20, 25 dias. Hemos estado en campamentos de largos días con jóvenes, 20, 25 días. Então, a primeira experiência missionária do meu filho maior, Entonces, la primera experiencia misionera de mi hijo mayor, eu estava grávida yo estaba embarazada de 9 de meses. 9 meses. Ele estava a ponto de nascer Ele estava a ponto de e eu nascer. estava com ele e a minha bolsinha de hospital, Yo caso estaba ele con él nascesse. y mi bolsita de hospital. E essa foi a primeira experiência missionária Y dele. esa fue la primera experiencia misionaria. E todos os anos, Y todos los años, desde muito pequeno, desde muy pequeño, levamos os nossos filhos para essas experiências, llevamos a nuestros hijos en estas experiencias. para esses lugares que as pessoas chamam de perigosos. Llevamos a nuestros hijos a estos lugares que la gente dice que son lugares peligrosos. Mas eu considero outros lugares mais Y perigosos. yo encuentro algunos lugares mucho más Por peligrosos. exemplo, a escola deles Por ejemplo, la escuela de ellos. é um lugar Es perigoso. un lugar peligroso. A escola não é um lugar seguro. La escuela no es un lugar seguro. Então eu precisava levar eles para lugares mais seguros. Entonces necesito llevar a ellos a un lugar más seguro. No meio da igreja En medio e junto da igreja de la iglesia. e junto com a igreja Y junto con la iglesia, nas favelas, las favelas. na África, em Moçambique. En la África, en Mozambique. E aí eu queria contar uma experiência com a minha filha de 7 anos nessa época em Yo quiero Moçambique. contar una historia con mi hija de 7 años en Mozambique. O meu filho maior tinha 10 anos Mi hijo mayor tenía 10 años. e a minha filha menor tinha 7 Mi anos. hija menor tenía 7 años. E as pessoas falavam de malária e meus filhos tinham uma condição de saúde um pouco sensível. La gente hablaba de malaria y mis hijos tienen una condición de salud sensible. E as pessoas falavam, vão levar eles para lá? Y la gente preguntaba, ¿van a Como, llevarlos onde a ese vocês lugar? vão dormir? ¿Y dónde van a dormir? E o que vocês vão comer? ¿Y qué van a comer? Ah, e ainda não sei. No, no sabemos. Mas Jesus vai prover. Pero Jesús va a proveer. E tivemos dias tão preciosos e tão maravilhosos na Tuvimos África. días tan preciosos y maravillosos en A, África. a minha filha pequena queria sempre estar com os irmãos nativos da África. Mi hija pequeña quería estar siempre con los nativos en África. Levamos uma equipe de jovens, Llevamos un equipo de mas jóvenes ela queria ficar com os outros. y ella quería ficar con las otras personas. E, enfim, nós voltamos e ela estava com muita saudade da África. En fin, volvimos y ella tenía mucha pena, extrañaba mucho África. E quando nós participamos da primeira reunião do nosso culto, na nossa congregação em Jundiaí, Y cuando nosotros volvimos y participamos en la primera reunión de vuelta en Jundiaí, então ela disse: "Oh, entonces ella dice, isso aqui é um velório. esto aquí es un velorio. Eu quero voltar para a Yo África." quiero volver a África. E naquela noite nós voltamos para casa. Y el día que volvimos a casa, E ela, na madrugada, ficou muito doente. Havia pouco tempo que tínhamos chegado da África. volvimos, era la madrugada y teníamos poco tiempo de volver de África. E ela sentiu dor na barriga, dor de cabeça, Y ella tenía un vômito. dolor de estómago, de cabeza, E eu falei: vómito. "Ah, Senhor, minha filha pegou malária." Ay, Señor, mi hija pegó malaria. Levei para o hospital La llevamos al hospital e ela ficou num isolamento.
ella se quedó aislada. E eu falei, Senhor, ela pegou malária. E Senhor, eu cuida dije, da minha filha. Mi hija pegó malaria, por favor cuida de mi hija. O médico fez exames, El médico hizo los exámenes. nada, não deu nada. No dio nada. E o médico me perguntou, ela passou por alguma emoção forte recentemente, porque os exames não deram nada. Y los exámenes no parecen nada, parece que ella pasó por algún sentimiento fuerte. Nós dissemos, não, Nosotros dijimos, no, tá tudo bem com ela. ella está todo bien. Então ela levantou a mão. Entonces levantamos la mano. Eu Ella passei, levantó la mano. doutor. Eu passei por uma emoção forte. Yo pasé por una emoción fuerte. Dijo Então nós ella. olhamos, Nosotros miramos. o quê? ¿De qué? Eu voltei da África. Yo volví de África. E o meu lugar é lá. Mi lugar Meu lugar é lá. es allá. É lá na África o meu lugar. E eu Es quero estar en África voltar. mi lugar. Yo necesito volver. E o médico olhou, Jennifer, Y el médico le dijo, seu lugar é com seus pais agora. su lugar es con sus padres. Quem ahora. sabe no futuro você vai para a Quizá África. en el futuro vuelves a África. Agora você tem que ficar boa. Ahora tienes que fijarte bien. Então ela estava triste Ella solo estaba triste. e adoeceu Y a ella le dolió. de saudade daquele lugar tão perigoso. Extrañaba tanto ese lugar tan peligroso. Então nós voltamos para a Entonces África nosotros quando volvimos a África. ela tinha 12 anos Ella tenía 12 años e o meu filho mais velho. y mi hijo más E o mayor. coração deles se apegou àquele lugar. Sus corazones se pegaron a ese lugar. E o meu filho, quando tinha 20, hoje ele tem 22, quando ele tinha 20 anos, Él tiene 22, pero cuando él tenía 20 años, ele parou um tempo da faculdade, él paró un tiempo su estudio universitario. foi enviado por um tempo na África do Sul, passou 3 meses em treinamento, Él fue un tiempo a África del Sur, pasó por 3 meses por un tiempo de entrenamiento e passou mais 3 meses em y Moçambique. pasó 3 meses más en Mozambique. Foi para o Malawi pregar para tribos muito longínquas, entende? Um lugar muito ermo, distante. Él fue a un lugar muy lejano de África, Malawi. Malawi, E pregou para tribos que falavam apenas o idioma local. y predicó para algunas tribus que hablaban solo el idioma local. Porque aquele menino com 10 anos Porque aquel niño con 10 años foi para um lugar perigoso. fue para un lugar peligroso. Então, amor pelo Senhor Entonces ese amor por el lugar del Señor se ensina por contágio. se enseña por contagio. E eles viram aquelas pessoas e as necessidades daquelas Y ellos pessoas. vieron esas personas y las necesidades de esas personas. Se apegou ao Senhor. Se apegó al Señor, Se apegou àquelas se pessoas. apegó a aquellas personas. Hoje, exatamente nesse momento, Hoy, exactamente en este momento, nossos filhos estão num treinamento nuestros hijos están en un entrenamiento para jovens para jóvenes. que querem se dedicar ao Senhor 100%. Quieren dedicarse al Señor 100%. Meu filho estuda direito, Mi hijo estudia Derecho, minha filha estuda enfermagem, mi hija estudia Enfermería. mas o sonho do coração dela é usar essa profissão para o reino de Deus. Pero el sueño del corazón de ella es ocupar esta profesión para Dios. Mas o Senhor, pela misericórdia e graça dele, nos proporcionou essa vida que nos deu para mostrar para eles Pero o el amor ao Senhor e o amor pelos povos. Pero el Señor en su misericordia nos permitió mostrar este amor para ellos, para su amor y misericordia. Eu queria contar só mais uma experiência. Solo quiero contarles una experiencia más. Tony é pastor e é professor também. Tony es pastor y profesor también. E muitas vezes na sala de aula ele pregava o evangelho para os seus alunos. Muchas veces él predicaba del Evangelio para sus alumnos. Mas às vezes tinha uma limitação, um limite para isso. Algunas veces tenía unos límites con ellos. Então nós pegávamos esses alunos e levávamos para nossa casa Entonces tomábamos a esos alumnos y los llevábamos a casa. e começávamos a ensinar o evangelho para Y eles. comenzábamos a enseñar. Nossos filhos eram muito pequenos, Nuestros hijos eran muy pequeños, mas eles viram aquilo. pero ellos vieron eso. E isso se repetiu por algumas Y eso se vezes. repitió algunas veces. E esses alunos entregaram a vida a Jesus, alguns deles, Algunos de ellos entregaron su vida a Jesús. e nós fizemos uma noite para batizar alguns Y deles. nosotros hicimos una noche para bautizarlos a algunos de ellos. Então nosso filho e nossa filha olharam, Nuestro hijo y hija miraron. papai, isso funciona. Papá, eso funciona. Pregar o evangelho funciona. Predicar el Evangelio funciona. As pessoas se batizam. Las personas se bautizan. E foi nesse ambiente que nós criamos os nossos filhos. Y fue en ese ambiente que nosotros criamos a nuestros hijos. Dimos em vários lugares. Dimos a varios lugares.
no Brasil, en Brasil, fora do Brasil, fuera de Brasil, não sozinhos, nunca solos, junto com a igreja, junto con la iglesia, coberto por pessoas cubierto por personas que nos pastoreavam, que nos pastoreaban, cuidavam de nós, cuidaban de nosotros, e eles viram a mão de Deus. y ellos vieron el amor de Dios. Eu queria contar mais uma experiência. Vamos a contar una experiencia más. Em 2017, En 2017, nós fizemos um trabalho com jovens no sertão da Bahia, nosotros hicimos un trabajo con unos jóvenes del sector de Bahía, norte do Brasil. norte de Brasil, Era um lugar extremamente difícil, un lugar extremadamente difícil, muito quente, muy caluroso. e nós dividimos jovens para evangelizar de casa em casa. Nosotros guiamos jóvenes para evangelizar de casa en casa. Eles iam de 3 em 3. Ellos fueron de 3 en 3. E alguns desses jovens, meu filho estava junto também, Y algunos de Eles- esos jóvenes, mi hijo estaba junto con ellos también. eles foram orar por um grupo de homens que estavam num bar. Ellos fueron por un grupo de hombres que estaban en un bar Foram falar de Jesus. para hablarles de Jesús. Estranho. Extraño. Eles foram para um bar. Ellos fueron a un bar. E havia um homem que estava com o braço sem movimento. Y uno de los hombres no tenía movimiento en uno de sus brazos. Eu acho que por causa de AVC. Creo que por causa del ABC. Entende AVC? Sí. Sí, se entiende. ACV. E eles oraram por aquele homem. Y ellos oraron por ese hombre. E esse homem passou a movimentar o braço. Y ese hombre comenzó a mover su brazo. E foi um milagre diante de vários outros. Y fue un milagro delante de varios otros. Então, são experiências que não têm preço. Entonces, son experiencias que no tienen precio. E a misericórdia de Deus Y la misericordia de nos Dios fez expor os nossos filhos, le dio respuesta a nuestros hijos. expor os nossos filhos a essas situações. Expor, Expone a nuestros hijos a esas situaciones. que fez com que eles vissem o Senhor. Fez com que eles vissem o Senhor. Que ellos vean al Señor E experimentassem o y Senhor. experimenten al Señor. Mais do que nos ouvir falar. Más de lo que ellos han oído escuchar. Mais do que informações. Más que las informaciones. Mais palavras. Más que palabras. Más palabras. Mas eu queria dizer para os irmãos Yo que quería decirle a los hermanos, não há mérito nenhum em nós. no es mérito nuestro, É graça de Deus. es gracia de Dios. E amor do Senhor. Y amor del Señor, Bondade do Senhor. la bondad del Señor, A misericórdia do Senhor. la misericordia del Señor. Que fez isso conosco. Amém. Él esté con nosotros. Amén. Paulo diz em 1 Coríntios 7 Pablo dice en Corintios 7, algo para os solteiros que eu quero dizer. para los solteros les quiero decir, Você sabe o que é? ¿saben lo que es? Ele diz: o Él solteiro dice, soltero se ocupa se com ocupa os negócios do Senhor, con los negocios del Señor, em agradar ao Senhor. en agradarlos. É muito bom ser solteiro. Es muy bueno ser soltero E é muito bom casar. y es muy bueno casarse. É muito bom viver cada tempo Es muy bueno vivir cada dedicado tiempo ao Senhor. dedicado al Señor. Vocês me permitem orar por vocês? ¿Me permiten orar por ustedes? Por um ratito de tempo? Solo por un... Jesus querido, pode fechar os seus olhos um pouco? Jesus querido, quero apresentar a Ti nossos corações. Jesús querido, quiero presentar ante ti los corazones. Eu sei que o Senhor nos vê. Yo sé que tú nos ves. Sei que o Senhor sabe exatamente como estamos por dentro. Sabemos que sabes cómo estamos perfectamente por dentro. Peço ao Senhor que hoje, Pido al Señor que hoy, neste momento, en este momento, aqueça os nossos corações. Aqueça os nossos corações. calienta nuestros corazones. Renova o nosso amor. Renueva nuestro amor. Aviva o nosso amor Aviva nuestro amor por Ti por ti. e pelas pessoas. Y pido a las personas, Nos perdoa, Jesus, nos perdones, Señor, por às vezes amarmos demais nosso próprio conforto. porque nosotros amamos a veces demasiado nuestro conforto. Por às vezes ficarmos com medo, Por a veces quedarnos con miedo, intimidados. intimidados. Queremos o Teu Espírito, Queremos tu espíritu que nos faz avançar que nos hace avanzar, com coragem, nos da coraje, com fé con fe no Teu propósito. en tu propósito. Em nome de En el Jesus. nombre de Jesús. Amém. Amén.